minhas pérolas! E aí, preparados para mais uma aula de ciências? Na nossa aula de ciências de hoje, prepare-se! Nós vamos conhecer muitas coisas legais sobre as plantas. A primeira delas é que as plantas são muito importantes. Mas quais são as importâncias da planta? Vamos ver? Preste atenção! Como são importantes? Bom, primeiramente, as plantas elas são fonte de oxigênio. Isso mesmo, nós já vimos isso, né? Onde é que elas fabricam esse oxigênio? Durante o processo de fotossíntese. Ao mesmo tempo que ela está fabricando o seu alimento, ela está liberando oxigênio para todos nós. Ela também serve como fonte de alimento, isso você já sabe, né? Nós comemos vários vegetais e alguns outros são usados para a fabricação de massas, como o trigo, que fabrica o macarrão, a farinha de trigo para fazer o bolinho. Olha quanta coisa legal! Mas além disso, elas diminuem também o aquecimento global. Como assim? As próprias folhas dela, gente, refletem a luz solar que batem aqui no nosso solo. Isso mesmo. E aí esse calorzinho, em vez de ficar aqui todo acumulado, ele é espalhado. Além disso, nós já vimos que as plantinhas, elas também podem transpirar, podem liberar gotículas de água para a atmosfera. Então, quando está muito quente, elas abrem ali os seus estômatos e liberam gotículas de água para o ambiente e assim ajudam a refrigerar. Não é verdade? Olha que coisa legal. As plantas são muito especiais, mas não é só isso. Vamos conhecer mais importâncias das plantas. Bom, elas fornecem também habitat para os seres vivos. O que é isso, Pro? Habitat. Habitat é como se fosse a moradia daquele ser vivo, o lugar onde ele mora, onde ele reside. Os passarinhos que fazem seus ninhos nos troncos das árvores, outras plantas que acabam surgindo no tronco de outras árvores, de outras plantas, né? Elas preservam o solo. Por quê? As raízes delas ali, elas vão favorecer a vida microbiótica, ou seja, uma vida microscópica que nós não conseguimos ver com os nossos próprios olhos, apenas através do microscópio. Além disso, elas aumentam assim a infiltração de água no solo. Sim, e por que isso é importante? Porque essa água da chuva, quando ela cai no solo e ela penetra ali no solo, ela vai se acumulando e formando os lençóis freáticos, formando as águas subterrâneas. Muito bem, mas como é que essas plantas elas conseguem aumentar a infiltração? Oh, gente, presta atenção. As raízes vão perfurando o solo e à medida que as raízes vão entrando, vai aumentando assim a infiltração dessa água. Olha que legal, quanta coisa uma plantinha pode fazer. Ah, mas ela pode fazer ainda muito mais. Como, por exemplo, elas absorvem os impactos da chuva. Quando a chuva muito forte bate no solo e poderia assim estar lavando aquele solo, lavando toda a riqueza que está ali presente por cima do solo, essas plantas, elas seguram o solo ali e não deixam que aquele solo deslize e sai lavado pela água da chuva. Então, as plantas, elas fazem muitas coisas. E a Pro trouxe aqui para você um esqueminha que é mostrado lá no livro seu. Olha só, nesse primeiro aqui, a chuva caindo e as plantinhas ali, ó, absorvendo o primeiro impacto dessa chuva, não é verdade? Além disso, a gente tem aqui, ó, o macaco comendo as folhinhas lá na floresta, ou seja, ela serve de alimentação. Temos também essa água da chuva, quando ela penetra no solo, ela vai infiltrando ali e formando, olha só, o lençol freático, que é bem essa parte que está a água aí subterrânea. Essa água subterrânea, elas produzem nascentes que vão, assim, estar abastecendo os rios. Rios
tão necessários para nós, não é verdade? Pois é. Além disso, olha só o que está escrito aqui no canto direito da sua tela. Ninhos de pássaros em árvores. O que foi que a Pro disse? Que as plantas também servem como habitat de alguns animais, não é verdade? Tá vendo quanta coisa uma plantinha pode fazer? Gente, é por isso que existem plantas de diversas formas, né? E em diversos lugares. E hoje nós vamos conhecer alguns desses lugares. Continue comigo. Diferentes formações vegetais. Veja só. Existem diversos ambientes. Ambientes que vão estar sendo diferentes um do outro pelo clima, se é quente, se é frio, né? Pela temperatura, pelos tipos de animais que vivem naquele ambiente, ou tipos de plantas. Então, os ambientes, eles podem ser diferentes dependendo dessas características, ok? Então, vamos conhecer alguns desses ambientes? O primeiro ambiente que nós vamos conhecer hoje é o ambiente das florestas tropicais. Vamos ver como elas são? Veja só, vou colocar minha imagem bem aqui no centro dessa tela. Ai, que floresta mais linda! E essa imagem é uma imagem bem típica. Sabe de qual floresta tropical? Da floresta amazônica. Esse é o rio Amazonas. Isso! Olha que floresta cheia, frondosa, cheia de riqueza, de biodiversidade. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Vamos lá. Essa floresta, ela tem folhas, tem plantas com folhas bem grandes, bem largas, né? Ela é quente e úmida. Ao mesmo tempo que ela é quente, as plantinhas, elas transpiram bastante e aquelas gotículas de água ficam no ambiente, o que torna aquele ambiente bem úmido, certo? Exemplo desse tipo de floresta, a gente tem a floresta amazônica e a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela vai ficar ali bem próximo aos mares, às praias, aos litorais, certo? São florestas que têm uma riqueza enorme na biodiversidade. Bio significa vida. Diversidade significa variedade. Então, é uma floresta que tem uma variedade de vida. Tanto vida vegetal, quanto vida animal. Ai, se você for pesquisar sobre essa floresta, você vai se surpreender com o tanto de bichinhos diferentes que a gente pode encontrar nela. Vamos continuar? A segunda floresta são as florestas temperadas. Temperada de quê? De tempero? Nananina, não. Essa floresta se chama floresta temperada porque ela vai possuir um clima mais friozinho. E a gente já vê aí uma das plantas ou das formações vegetais que são bem típicas desse ambiente. E a gente já conhece, né? Que tipo de plantinha é essa? Quem sabe me dizer? Começa com a letrinha A. A Pro já falou sobre ela. É nela que a gente encontra as pinhas, os pinhões. E lembra muito aquelas árvores que a gente usa no Natal. É da mesma família, todo mundo juntinho. O nome dessa árvore é araucária. Vamos conhecer um pouco mais desse tipo de floresta? Veja só, são florestas adaptadas a ambientes frios, ao clima bem friozinho. Exemplo desse tipo de floresta é a mata de araucárias, que nós já estudamos esse ano, hein? Tem muitos pinheiros. Olha só, essa árvore da araucária é uma das espécies de pinheiros, mas a gente tem esse tipo de floresta em outras regiões, onde tem aqueles pinheiros, ó, que parece a árvore de Natal, ou seja, parece não, que são, né, usadas como árvores de Natal. Ai, que legal conhecer sobre plantas, mas está vindo aí a minha favorita, a caatinga.
A caatinga é um tipo de vegetação, é um tipo de ambiente vegetal característico do Brasil. Veja só aqui no Brasil que a gente encontra a caatinga. Olha que legal! A caatinga, gente, ela é bem diferente. Por quê? Ela tem um ambiente bem seco, faz muito calor. Ai, eu até tô começando a sentir calor só de olhar para essa imagem da caatinga, hein? A caatinga tem um clima bem quentinho e por causa disso dá essa aparênciazinha assim meia cinzenta, meio sem folha. Veja só, essas plantinhas todas sem folha, perdeu as folhas, secou, tá parecendo que tá seca, né? Parece que quando a gente pega, dá para fazer assim, crack. Ai, gente, mas é isso mesmo. O solo, ele é bem ressecado. Por quê? Porque chove pouco na caatinga, bem pouquinho. E as plantas são adaptadas a esse tipo de ambiente, assim como os animais. A gente tem como plantas desse tipo de ambiente, alguns cactos, que tem aí em sua estrutura os espinhos. Os espinhos é uma parte da planta que foi adaptada para evitar que essa planta perca água exageradamente. Justamente porque o ambiente dela tem pouca água, chove pouco, então a planta precisa economizar água. Olha só, muita luz e pouca água. Plantas adaptadas a esse ambiente, que a gente já viu. As árvores são bem baixas, porque não tem muita água para a planta crescer, né? E a gente tem plantas com bastante espinhos. Exemplos são os cactos, mas a gente tem também espécies de animais característicos dessa região e que fazem o nosso Brasil ser bem mais bonito, como a asa branca, alguns lagartos, outras espécies desse ambiente, né? Que caracteriza, assim, essa vegetação. É bem legal a caatinga, né? Percebeu a semelhança? A sua região aí tem um pouquinho de caatinga, hein? Pergunte para sua mamãe ou seu papai se aqui em Jequié não tem um pouquinho de caatinga. Por que será que aquele bairro lá longe se chama Mandacaru? Por que será? Pesquise e me conta. A gente tem mais um tipo de formação vegetal, que é o cerrado. Gente, o cerrado, ele é incrível. E além dele ser bem incrível, tem uma cidade que fica lá no cerrado, que a gente chama ela da capital do nosso país. Quem sabe o nome? Começa com B. E lembra o nome do nosso país. Eu quero saber, hein? Me conta nos comentários. Olha só, o cerrado, veja só como é a aparência do cerrado. Veja só para essa árvore, parece que se contorceu todinha. Mas é assim mesmo, a maioria das vegetações, das árvores desse ambiente, elas se adaptaram também pela pouca quantidade de água. Mas veja só, é diferente da caatinga. Aqui no cerrado, chove um pouquinho mais do que a caatinga, por isso que a gente ainda tem grama aí, por isso que a gente ainda tem muitas folhas nessa região. E a gente tem algumas árvores, arbustos, subarbustos, mas só que essas vegetações, elas se adaptaram a economizar água, porque chove, mas chove pouco ainda, tá? Por isso elas são todas retorcidas assim, elas têm essa característica bem dela mesmo, ó. Ela é bem parecida com a savana africana. Se você já assistiu a alguma série aí do Discovery que mostra a África, você lembrou bem dessa região, né? Tem um clima quente e seco, mas tem mais chuva do que a caatinga, como a Pro disse. Plantas com troncos grossos, retorcidos. A gente tem como exemplo o capim dourado, que é uma planta bem típica dessa região, uma gramínea. Temos também como representante dos animais dessa região o lobo-guará, o tamanduá-bandeira e muitos outros animais. Gente, tem muito bicho nesse nosso país, não é verdade? Ai, que legal! Mas
ter que terminar aqui. Que tal você mesmo pesquisar mais um pouquinho? Coloca aí no seu celular, busque imagem dessas regiões e você vai conhecer muito mais sobre cada uma delas. Mais animais, pesquisa aí como é o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, que já foi até símbolo de nossas Olimpíadas, hein? Que legal, hein? Um beijo e até mais!